Juíza decreta a prisão preventiva em desfavor de Érica de Souza Vieira Nunes, caso mediaticamente conhecido como o caso do tio Paulo. A decretação da prisão preventiva se deu com base na aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, segundo a juíza. Abri um parênteses aqui para informar que eu não tive acesso à decisão que decretou a prisão preventiva. E tudo que eu vou falar hoje sobre a decisão é com base em informações colhidas da mídia. Primeiramente, é fundamental compreender os requisitos estabelecidos para a decretação da prisão preventiva. Conforme a legislação brasileira, a prisão preventiva é uma medida excepcional que somente pode ser decretada quando presente os pressupostos autorizadores. Quais são eles? A prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como a presença de um dos motivos autorizadores elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso de Érica, é evidente que existe indícios de autoria e de materialidade do caso. Entretanto, a justificativa para a prisão baseada na garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, ao meu ver, carece de fundamentação adequada. Com relação à prisão que visa proteger a aplicação da lei penal, ela é decretada quando há risco iminente de fuga do acusado. Mas, se ele estiver comparecendo aos atos do processo e tiver endereço fixo, jamais será submetido a ele essa penalidade. Ainda não é suficiente o mero temor do juiz, e sim é imprescindível a ocorrência de dados e fatos concretos. Basicamente, admite-se a decretação da prisão preventiva para a garantia da lei penal quando as peças que instruem o processo revelarem um nítido propósito do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal. No caso de Érica, necessário se atentar que ela possui domicílio na comarca, o que, obviamente, diminui significativamente o risco de fuga ou obstrução da justiça. A sua permanência na localidade facilita qualquer intimação judicial e colaboração com as autoridades, o que não justifica a privação de sua liberdade com base na aplicação da lei penal. Ainda, o fato dela não possuir qualquer processo criminal dá mais embasamento para não ser determinada a prisão com base na aplicação da lei penal. Já com relação à ordem pública, é comum a caracterização por causa do risco da ordem pública, equivalente ao clamor público, referindo-se a um delito que causa um impacto social significativo, provocando uma comoção na comunidade e perturbando em tese a sua paz e tranquilidade, o que, ao meu ver, e de inúmeros outros doutrinadores, não é correto. Um ponto importante com relação à garantia da ordem pública é que a Lei 12.403 de 2011 foi uma lei de alterações do Código de Processo Penal, que em seu projeto retiraria a ordem pública do rol dos seus fundamentos. Entretanto, ao final do trâmite do projeto da lei, ressuscitaram esse artigo 312 com redação original de 1941 como um fundamento da prisão preventiva. A garantia da ordem pública é um conceito vago que teve a sua origem na Alemanha na década de 30, período em que o nazifascismo buscava exatamente isso, uma autorização geral e aberta para prender. O clamor público, frequentemente utilizado como base para justificar a prisão, como foi o caso de Érica, frequentemente se confunde muito com a opinião pública, ou mais precisamente com a opinião publicada, em tese. É crucial observar uma tática intrigante que é rotineiramente empregada. Um certo evento é explorado pela mídia, no caso, o evento do tio Paulo. A prisão preventiva com fundamento na ordem pública assume contornos de verdadeira pena antecipada, violando assim o devido processo legal e a presunção de inocência. Basicamente, a prisão com o propósito de manter a ordem pública serve a uma dupla finalidade: antecipação de punição e medida de segurança, uma vez que visa isolar um indivíduo supostamente perigoso.
Atribuir à prisão preventiva a responsabilidade de controlar a agitação social é inconstitucional. E por mais compreensíveis que sejam os impulsos de vingança, a prisão preventiva não deve ser utilizada como uma forma de antecipar punições ou para objetivos de prevenção. Além disso, obviamente, o Estado, enquanto guardião dos nossos princípios éticos, não pode assumir um papel vingativo. Desta forma, entendo ser completamente inviável a decretação da prisão preventiva nesse aspecto com relação a Érica. Ainda é importante ressaltar que Érica nunca teve qualquer ação criminal em seu nome, não sendo ela em tese uma ameaça para a sociedade e para a ordem pública. A ausência de antecedentes criminais e a conduta socialmente adequada são fatores que deveriam ter sido considerados na análise da necessidade da prisão preventiva. Ademais, é fundamental ressaltar que a prisão preventiva ela nunca pode ser utilizado como uma medida de antecipação de pena, mas sim como um instrumento para assegurar o regular andamento do processo e aplicação da lei penal quando estritamente necessário. Assim, diante disso, e entendo estarem ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva em desfavor de Érica de Souza Vieira Nunes. Para finalizar, um ponto importante é com relação ao caso envolvendo o motorista de aplicativo que infelizmente veio a falecer e o condutor da Porsche, em São Paulo. No caso em questão, não foi decretada a prisão preventiva em desfavor do condutor da Porsche. A decisão ela foi acertada? A decisão sobre o processo de Érica foi acertado? Fica aqui os questionamentos.